Olá, amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa Teológico, primeira edição. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e, como faço todos os dias, quero saudar-lhes dizendo: Reeirene tu Kyrio, a paz do Senhor. Em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Eis doxan teu, para a glória de Deus. Nós estamos aqui hoje na técnica de som, o Paulo, no apoio logístico, a Adriana, Ione Borges, ligado em tudo que acontece. Essa é a sua rádio musical, chegando até você, onde quer que você esteja, você que está no Uber, você que está trabalhando, você que está agora no táxi, aonde quer que você esteja, nós chegamos até você com teologia da melhor qualidade, Bíblia Sagrada. Tiago 22, sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O programa teológico, primeira edição, é um oferecimento da família Apolinário. Nosso programa tem o intuito de tirar as dúvidas. O apelido do programa é Teologia na Lata. Teologia na Lata. Não é? Hoje, às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira vem ensinando teologia com um tema específico. Hoje temos um tema específico às 16 horas e você pega caderno e caneta e vai trabalhando conosco, E aqui, hoje, nós estaremos respondendo as perguntas que vocês, meus irmãos, nos enviarem. Muito obrigado pela sua audiência brilhante esse programa. Quero dizer que eu estou transmitindo pela live já. Pastor, qual é a live do programa? Entra no meu Facebook, Roberto Cruvinel. Compartilha a live, compartilha o link, marque os seus amigos e vamos estudar juntos, porque esse programa é para a glória de Deus, mas é feito para você. Hoje eu estou para lá de alegre. Eu não sei como é que o programa vai ser. Eu estou muito, mas muito feliz, irmão querido, irmã querida. A Bíblia Sagrada ensina que existem amigos mais chegados do que irmão. A Bíblia Sagrada ensina que nos mostra que Deus nos abençoa mais do que nós merecemos, nos abençoa mais do que precisamos. E eu sou um homem privilegiado, porque eu fui abençoado, recebi de presente uma amizade que alegrou meu coração. E hoje comigo está aqui meu pastor. Ele é meu pastor. Pastor Cruvinel, você tem pastor? Sim, eu tenho pastor. Ele é meu pastor, é um amigo mais chegado do que um irmão. Está comigo hoje pastor Roberto de Lucena, pastor presidente da igreja O Brasil para Cristo, em Arujá, minha cidade, não é? Que é o esposo daquela serva de Deus, que é quase minha irmã de útero, pastora Bernadette de Lucena, e ele que foi presidente da Igreja O Brasil para Cristo, presidente nacional da Igreja O Brasil para Cristo, deputado federal no 3º mandato, foi secretário de Estado no estado de São Paulo, é quase uma nação dentro de um país, mas que, acima de tudo, é um homem de Deus. Nós lá na nossa igreja dizemos que não sabemos como é que ele existe. E não é que eu estou rasgando seda, não, é porque é verdade. Pastor Roberto de Lucena, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Cruvinel, meu xará, meu irmão, amigo e companheiro. Muito boa tarde, meus amigos, irmãos de São Paulo, Grande São Paulo e todo o estado de São Paulo. É uma satisfação enorme, Paulo, Adriana, Ione, estarmos aqui. Um abraço para vocês, um abraço para a família Apolinário e para toda essa rede enorme de pessoas que acompanham diariamente esse programa tão bem sucedido. Então, meus irmãos, o pastor hoje me privilegiou, deve estar indo para Brasília ainda hoje? Não, hoje não. Não, está voltando de Brasília. Exatamente. Voltando de Brasília, segunda-feira, trabalho de novo. Claro. E além de ser um missionário, né, na Câmara Federal, porque é um missionário, o povo o enviou, também é um teólogo, conhece a palavra, não é? Conhece a Bíblia. E hoje nós vamos aqui, se me permite assim a liberdade, claro, tirar o couro do senhor, pastor. Eu vou perguntar. Claro, vamos então, lá. você quer mandar pergunta? 11 933 39 7799.
Eu tenho que caprichar, meu pastor está aqui, então de forma impostada. Vamos lá. 11 933 39 7799. Manda sua mensagem pelo WhatsApp, coloca teu nome, coloca tua igreja, coloca de onde você está falando e você poderá participar conosco também. Também temos o telefone fixo 2875 5120, 2875 5120. Nós estamos transmitindo a live. Quer ver o pastor Roberto de Lucena aqui? Não é? Quer ver o pastor Roberto de Lucena aqui juntamente comigo? Não é? O pessoal diz, pastor, mas o senhor veio elegante, porque eu vou receber meu pastor. É bem chique mesmo, né? Bem chique. Quer receber o pastor? Quer ver o pastor? Você está sempre elegante. Minha esposa, aliás, meu beijo, a dona Bebê. Dona Bebê, só eu posso chamar, viu? É Sueli Gilardi Cruvinel, minha esposa. Né? Aliás, o Ivê Sobral que chama Dona Bebê. Eu chamo só de Bebê. Quer entrar na live? Então vamos lá. Pastor, Roberto Cruvinel no Facebook. Copia o link, coloca nas redes sociais. Copia o link. Vamos subir a live. Faça como o Luciano, faça como o Milton Basílio. Hoje recebendo o pastor Roberto de Lucena. Pastor Roberto de Lucena, o Gustavo pergunta: cristão pode orar por ele mesmo? O cristão deve orar por ele mesmo. Né? E juntamente com as nossas orações, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O primeiro intercessor de cada um de nós devemos ser nós mesmos. A palavra é clara em Lucas 18, né? Que nós devemos orar sem nunca desfalecer, não é? Agora, existem umas orações estranhas, não é? Ó magnânimo, indelével Deus, não é? Supremo arquiteto do universo. Me dá a impressão, pastor, que às vezes é oração para o povo ver e não para Deus ouvir. O que o senhor pensa sobre isso? Então, você já orou dessa forma, muitas vezes. Eu também já orei dessa forma muitas vezes. Eu entendo que isso, Deus compreende, Deus entende. É uma fase que nós passamos na nossa infância espiritual e nós vamos amadurecendo e no amadurecimento nós vamos adquirindo mais intimidade com Deus, até chegar a um ponto que nós conseguimos entrar na sala do trono como um filho entra na sala da casa do pai e abraça e beija o pai e chama de pai. O senhor acha que essa questão de entrar na sala do trono, aquela questão do Abba e Abiú, né? Abiú é Deus Altíssimo, Abba é pai, paizinho, papaizinho. Tem muita gente que acha que é meninice isso. O que o senhor pensa disso? Essa questão de chorar, de se derramar diante de Deus. Eu entendo que quando você amadurece na sua relação com Deus, quanto mais próximo de Deus, quanto mais perto do coração de Deus, mais é glorioso, é emocionante essa aproximação, essa relação. E aí é muito difícil. Quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você conhece Deus, você está na sua presença e não se emocionar, não se derramar, como fez na presença de Jesus aquela mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, com perfume, enxugou com seus cabelos e o beijou na extravagância da sua adoração, porque a presença de Deus, ela produz isso, a profundidade do amor que nos toca e que desperta em nós também um amor profundo. Pastora, a palavra eu adoro vem do grego proskinel. Proskinel significa colocar a cara no chão, eu não olho nem para a esquerda nem para a direita, só o pé de quem é extremamente superior, né? E é interessante que culto bom começa no coletivo e termina no individual. O irmão André, da Missão Portas Abertas, dizia o seguinte: é mais fácil esfriar um fanático do que esquentar um defunto. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Buscar a Deus é muito bom. Orar, aliás, quero dizer que nós estamos em 40 dias de jejum. Dia 12, minha coluna entra em oração a partir da meia-noite, 1h da manhã, estou chamando todo mundo para orar. Como eu estava no primeiro dia da coluna, pastor, eu estava numa vigília. Eu estava pregando, deu meia-noite, eu parei, apresentei o jejum, vamos continuar. Bom demais. São colunas que oram em jejum 24 horas. 24, nós oramos. Por 40 dias. Por 40 dias, orando, porque logo no começo do mês nós temos os 12 dias de clamor para 12 dias de bênção. Conta um pouco dessa história, pastor. Olha, já são
muitos anos, Mais de 20. mais de 20 anos que a campanha acontece. As primeiras igrejas que fizeram a campanha 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos foram a Brasil para Cristo na Pompeia, com o pastor Paulo Lutero, a irmã Cibele, e no mesmo ano também a Igreja Brasil para Cristo em Arujá. Deus soprou para o Brasil, soprou para o mundo inteiro. Eu já fui pregar no encerramento dessa campanha em outros países. A campanha 12 dias de clamor por 12 meses de bênção, que é uma inspiração de Deus, é uma inspiração do Espírito Santo, e as pessoas começam o ano apresentando a Deus o seu coração, as primícias do ano e os seus projetos para o ano de 2020, no caso. Muitos milagres. Bom, vamos lá. Você quer mandar uma pergunta? Manda agora no nosso WhatsApp. O Gerson disse que o pastor Lucena é top. É top, é top. Abraço, O meu irmão Moisés diz: feliz é aquele que honra os seus superiores. Pastor Lucena, ele é 10 dias mais velho do que eu. 10 dias somente. E não parece, parece não, pelo contrário. Ele é só 10 dias mais velho do que eu. Certo, Paulo? E eu vou pelo contrário. Eu vou dizer para vocês uma coisa, irmãos. Eu faz 4 anos que eu estou em Arujá. Eu nunca fui na minha vida tão amado como eu sou na igreja de Arujá. Então eu me sinto de verdade feliz, não é brincadeira, é verdade. É verdade. E Deus nos honrou, viu, irmãos? A glória da segunda casa sempre é maior do que a primeira. Eu estou até mais gordinho, né? Bastante. Está melhor, está melhor. Pensou, está melhor. Bom, vamos lá, pessoal. Comigo o pastor Roberto de Lucena. O Sebastião pergunta: me esclareça, por favor. Subir ao monte para orar tem fundamento bíblico? Tem. Subir ao monte, não subir um monte. Orar em casa, orar com a porta fechada. Você tem que orar em todo o tempo, apresentar súplicas a Deus em todo o tempo. Jesus disse: orai sem cessar. E quem vai ao monte, mais do que um mandamento bíblico, vai pela opção de se reservar, de estar no lugar reservado e de buscar ao Senhor. Lá em Arujá, na nossa igreja, no Jardim Planalto, nós temos um cenáculo, que é um lugar reservado. Então, muitas pessoas da igreja não optam, não têm necessidade de ir ao monte, eles vão ao cenáculo orar. Agora, muitas pessoas encontram o monte no seu quarto, na solidão do seu quarto, que deixa de ser solitário quando invoca a presença de Deus. E outros têm essa necessidade, têm esse prazer de subir o monte e de buscar Deus lá, em função de ser um lugar reservado. Não é um lugar adequado. Não é mística, não existe mística. Não é um lugar especial onde a bênção de Deus, a manifestação de Deus será diferente, mas um lugar reservado onde as pessoas se sentem bem. Então, orar no monte, orar num barco, orar na barriga de um grande peixe, orar no quarto importante. Numa catacumba. O mandamento é orar sem cessar. Você sabe, às vezes, pastor, as pessoas procuram fundamento bíblico para tanta coisa. Ah, tem fundamento bíblico na internet. Mas a internet não existia. O negócio é orar. Porque se nós vamos ver na igreja primitiva, catacumba, lugar de morto, era igreja. Exatamente. Era igreja. A questão não é aonde você está, mas é como está, né, pastor? Exatamente. Agora, pastor Cruvinel, sou teólogo, não nego que sou teólogo, dediquei a minha vida a estudo teológico, estudo até hoje, e tem vários cursos, e eu vou, quando eu posso, ao monte. Quando eu vou ao monte, eu fico, cada um fica no seu canto, que agora eu quero rasgar minha alma. Porque tem coisas que eu quero extravasar diante do Pai. Quero chorar ali, falei, Jesus me ajuda, porque esse negócio de Superman não é evangelho. Sem dúvida. Não é? Nós somos carentes, né, pastor? Eu já fui muitas vezes ao monte, já fiz vigílias no monte. Já levei centenas de pessoas para orarem comigo no monte. Mas não porque seja um lugar especial, não porque lá Deus responderá de uma maneira especial, mas porque nós buscamos um lugar reservado. E esse lugar também, o lugar reservado, o lugar de oração, nós temos em outros lugares. Não há nenhum mandamento bíblico de que nós temos que orar no monte, assim como também não há nenhum impedimento bíblico para que nós oremos no monte. Perguntaram a Jesus, onde é que de fato nós temos que adorar? No monte ou no templo? E Jesus disse, os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e verdade. João 4, né? A Bíblia diz que o Senhor está procurando os aletinoi proskinetai, os verdadeiros adoradores.
Pastor, mas eu não sei falar grego, mas você sabe adorar. Pastor, eu faço o ó com copo, mas você sabe adorar. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, onde você estiver agora, se você quebrantar o seu coração e adorar, e buscar, e orar, você pode estar dentro de uma prisão, o Senhor vai te visitar lá. Você pode estar agora no trânsito fechado de São Paulo, e o Senhor vai te visitar. Quantas vezes eu, indo para a igreja, saindo de uma luta, indo para Arujá, e falando em línguas e chorando dentro do carro, alguém passava do lado, o camarada é doido, completamente. Evangelho não é para gente normal. Olha, eu me lembro de um moço que, na verdade, cresceu comigo enquanto criança lá em Santa Isabel. Lá em Santa Isabel. Foi criança comigo, adolescente comigo, nós escolhemos caminhos diferentes. Eu me tornei um pregador do Evangelho, ele se tornou um traficante de drogas. Todas as vezes que eu tentei pregar para ele enquanto criança, enquanto adolescente, não foi possível. Ele dizia, olha, se você continuar pregando, eu vou quebrar você. E eu desisti de pregar. E ele, nos tornamos adultos, ele, colhendo as consequências das suas escolhas, vai parar numa prisão, na cadeia de Santa Isabel. E ele foi colocado na cela de um moço que eu evangelizei na cadeia. Eu batizei na cadeia. Foi batizado com o Espírito Santo na cadeia. Esse moço começou a pregar o evangelho para ele na cela, e ele disse também para o moço, se você não parar de pregar, eu te arrebento. Você não durma, porque senão você vai morrer. E um dia teve uma tentativa de fuga, e esse moço foi recapturado. E fizeram um corredor de oração, né? Os policiais. Aquele que... Certo? E ungiram bastante ele. Ele foi colocado no mês de julho, foi colocado nu, numa cela forte. O pessoal entendeu. Certo? E ele ali, muito, mas muito ungido mesmo, ele chega no ápice do seu desespero, da sua agonia, e faz uma oração na cela forte, madrugada de julho, todo gelado, frio, o chão molhado, e ele diz, Jesus, se o Senhor existe e se o Senhor de verdade tem um plano na minha vida, ou o Senhor me salva agora, ou o Senhor esquece de mim. Sabe o que aconteceu? Tinha um carcereiro lá chamado Paulão, ele era enorme, e ele foi a essa cela chamar esse moço, meu filho na fé, que hoje é meu primo, casou-se com a minha prima, foi chamado e pedir que ele fosse à cela forte ver o seu colega de cela, porque ele devia ter sido muito ungido na cabeça e ele estava falando coisa com coisa. E quando ele chegou lá, esse moço havia sido batizado com o Espírito Santo. Ele estava orando em línguas. Olha isso. E pouco tempo depois eles se abraçaram. E esse moço, depois ele sai da cadeia, ele vai me procurar, ele é batizado por mim, pelo meu pai, e ele se torna um pregador do Evangelho. Hoje ele é um pastor em Santa Isabel, aliás, é suplente de vereador em Santa Isabel. Uma oração feita numa cela forte, no mês de julho, num frio, quando a pessoa, vocês me entendem, estava bastante ungido, certo? Clamou, e ali ele foi atendido pelo Senhor. Salmo 51:17, pastor, a um coração quebrado e contrito, Deus não despreza. Sou o pastor Roberto Cruvinel, programa Teológico, primeira edição, e hoje nós estamos recebendo meu pastor, meu amigo. Eu acho isso muito gostoso de falar, meu amigo, porque às vezes, irmãos, você anda com pessoas que são pseudo-espirituais, são muito espirituais, mas não lhe oferecem amizade. Comunhão, como é que você não vai ter comunhão com quem... Como é que você vai ter comunhão com quem você não vê, se você não consegue ter comunhão com quem você vê? A Karina está dizendo, ela do Embu das Artes, pastor Cruvinel, seu programa é uma aula em casa, maravilha. O Dário está dizendo aqui, paz, pastores, vocês estão elegantes, Deus abençoe os dois homens de Deus. Obrigado, Dário. Homens de Deus, eu acho bonito, no meu WhatsApp está escrito, Ego em mim, roelá, Ristoston, Adelfomu. Quer dizer, eu sou o último, quer dizer, o que está indo... Eu estou tentando ajudar o pessoal a entrar, não é só o menor, mas o que está por último, vamos pessoal. Porque é isso, pastor, que o pastor faz, né? Ajuda as pessoas. Exatamente. Né? Olha só essa daqui, o Jefferson. Sempre tive dúvidas sobre arminiano e calvinista. Após o programa me tornei cruvinista. Irmão,
As pessoas, Boa. irmãos, sabe que esse negócio de ler a Bíblia, pastor? Ah, eu sou arminiano. Ah, eu sou calvinista. É ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo. Vai ter que forçar alguma coisa. Não é melhor ser cristão? Ah, o pastor Luciano sempre diz que não dá para sentar na mesa do Senhor com a sua própria tabuada. Sempre digo isso aqui no programa. Então você, não, eu tenho que forçar o tempo. Não, se a Bíblia diz predestinação, ela diz de predestinação. Está dito, acabou. A Bíblia não diz que pode perder a salvação? Também diz. Agora, é paradoxo? É, irmão. Acabou. Não é paradoxal levantar um morto? Não é, Certamente. não é paradoxal. E é esse Deus que nós servimos, faz como ele quer. O Deus dos paradoxos. Não é? Pastor, o Josué, olha, antes de ler a pergunta de Josué, eu quero agradecer você que está na live. Não é? Eu estou aqui entretido com o pastor falando. Tem gente que parou ali, já vi ali, ó, tem gente que parou de trabalhar para ouvir o testemunho. Parou de trabalhar, não. Virou para ficar atento, não é? Então é importante você ficar ligado. Compartilha a live, pastor Lucena. Eu sou esse moço com essa camisa de cor goiaba, pastor Lucena de terno, né? Tá aqui, simpático, não é? E compartilha a live. Roberto Cruvinel no Facebook. Eu quero dizer que hoje no meu canal do YouTube eu vou colocar esse vídeo, tá? Vou fazer aquela ediçãozinha bonitinha que eu faço sempre. E vou colocar o vídeo aqui. Quer se inscrever no meu canal do YouTube? Pastor Roberto Cruvinel. Aciona o sininho lá, as notificações, tá bom? Pastor, o Josué pergunta, qual a diferença entre o pecador e o iníquo? Pecado é tudo que nos separa de Deus. Simplificando, simples e objetivamente falando. E o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que nós amamos. O pecado é um tropeço. Agora, a iniquidade é amar o tropeço, é fazer do tropeço um estilo de vida. Qual é a diferença entre o pecador e o iníquo? O pecador é aquele que tropeça e se levanta, que quer acertar, que luta contra as suas fragilidades, as suas imperfeições, que luta contra as suas sombras. É aquele que procura se apresentar a Deus, se quebranta e vai lutando. E o iníquo é aquele que ama a sua condição de pecador, é aquele que transforma o pecado num estilo de vida, que o ama, o cultiva e que escolhe viver esse estilo de vida. Bom, vamos lá, vamos continuar. Eu acho interessante uma colocação que o doutor Rodrigo, ele é adventista, é um doutor em arqueologia. Eu tenho algumas dificuldades doutrinárias com os adventistas, já tive aqui no programa, mas o que é verdade tem que ser, seja na boca de um padre, quem for. Ele disse, eu achei muito interessante, ninguém vai para o inferno, para a perdição, por causa do pecado. Nós somos pecado condena, sim, Romanos 6:23, mas ele vai porque rejeitou o perdão. Então o perdão, ele é oferecido, né, pastor? Por isso que nós pregamos o evangelho para todo mundo. É isso. Não é? Porque, veja, por si ele já está condenado. O exemplo da cena da crucificação, em que o mesmo perdão é oferecido aos dois pecadores. E um aceitou. Justamente. Vamos continuar aqui. Pastor, tem uma pergunta, aproveitando que o senhor é deputado federal, terceiro mandato, foi secretário de governo, né? Do turismo, secretário de turismo do estado de São Paulo. E também é deputado do Mercosul, né? Exatamente. É muito chique esse negócio. Depois eu gostaria no final que o senhor desse um site, ou se quiser dar agora, falar o site que a pessoa pode conhecer a sua biografia, seu trabalho. Tem um site? É só procurar deputado Roberto de Lucena. Isso. Pastor, é o seguinte, uma pergunta aqui que foi colocada ontem, eu quero colocar de novo para o irmão. Um político cristão que aprova uma lei injusta, está certo? Olha, a Bíblia fala sobre leis injustas. Eu quero especialmente mencionar Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade. Versículo 2. Para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas
Que fareis vós, outros, no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um de vós se abata entre os presos e caia entre os mortos? O que a palavra está dizendo? Que o juízo de Deus sobre quem legisla, quem estabelece, institui leis injustas que prejudicam os órfãos, as viúvas, os pobres, aqueles que não podem defender-se a si mesmos, o peso de juízo é muito duro. Agora, a Bíblia não está dizendo que é cristão. É o peso de juízo para quem faz essas leis, seja cristão ou não. Agora, nós precisamos combinar esse texto bíblico com o entendimento de que nós somos cobrados, o nível da cobrança está relacionado também com o nível de conhecimento. Então, naturalmente, a quem muito é dado, muito será cobrado. E aqueles que têm o entendimento da palavra, aqueles que têm o entendimento da fé cristã, certamente terão uma cobrança maior do que aqueles que não têm. Mas o juízo de Deus é sobre todos os que produzem esse tipo de leis que são injustas, iníquas, impiedosas e que penalizam o pobre, o órfão e a viúva. Mas o senhor não acredita, pastor, só para andar um pouquinho nesse assunto, o senhor não acredita que às vezes o nosso povo, o povo de Deus, ele é mais, como toda a população, principalmente aqui no Brasil, brasileiro é assim, mas o nosso povo, me parece que exacerba um pouco essa questão, é mais emocional do que racional. Então, por exemplo, às vezes existem caminhos para se chegar à justiça, e às vezes, no meu entendimento, existem situações, o que se pode fazer é assim, se você tentar fazer aqui, você não vai conseguir, você vai ter discurso e não vai ter resultado. O senhor entendeu o que eu quis dizer? O senhor pode comentar sobre Entendi. isso? Mas nós estamos falando sobre a lei injusta, e nós estamos falando sobre a balança de Deus. Uhum. Então, diante da balança de Deus, pesado na balança de Deus, é indiferente se ele é cristão, se é um ateu, ou qualquer outra religião, ou professa qualquer outra fé. O problema de Deus é com quem estabelece leis injustas, que penalizam o pobre, o órfão e a viúva, e que penalizam aqueles que não podem se defender. Deus é a proteção dos que não podem se defender. Agora, nós estamos falando da balança de Deus, do juízo de Deus. E certamente a nossa verdade, que o irmão estava falando há pouco, pastor Cruvinel, é a verdade relativa. Cada um tem a sua verdade relativa, porque cada um domina de maneira relativa o conhecimento. Agora Deus tem a verdade absoluta, certo, porque Ele tem todo o conhecimento. Maravilha. Olha, eu estou aqui com o pastor Roberto de Lucena, que é pastor presidente da igreja O Brasil para Cristo, na cidade de Arujá. Cito a Rua Guanabara, 155, Jardim Planalto. Ela já tem congregações, do cultos, Escola Bíblica Dominical, domingo às 9 da manhã, culto matutino às 10 da manhã, no domingo, às 19 horas, vez por outra, eu estou por lá, vez por outra, eu estou por lá, porque prego em vários lugares, não é? Também culto às quartas-feiras, culto das grandezas de Deus, nas sextas-feiras, reunião no cenáculo para oração. Quero dizer a você que nesse domingo, eu vou falar na ceia do Senhor, da igreja O Brasil para Cristo, na cidade líder, meu amigo pastor Joel, eu vou estar pregando lá. Abraço pastor Joel e um abraço para o nosso povo da Brasil para Cristo, cidade líder. Cidade líder. Pastor isso. Benedito. E no domingo, à noite, às 19 horas, eu juntamente com um dos nossos obreiros, aliás, pastor Bernadette, libera o show aqui, o show vai me levar. Vai me levar de carona. Eu vou pregar na igreja, no aniversário da Igreja do Brasil para Cristo de Itu, pastor Davi. Tem um louvor abençoado, né? Circunstancialmente nesse dia, nessas duas igrejas. Eu quero dizer também que em breve nós teremos novidades. Não vou falar agora data nem horário, mas em breve teremos novidades com o pastor Roberto de Lucena na Rádio Musical FM. Ó! Você que tem ouvido a Rádio Musical, você vai ser impactado por uma palavra de poder e de transformação.
Então, em breve, tá ok? Pessoal de Cidade Líder, domingo estou com vocês. Pessoal de Itu, domingo à noite estou com vocês. E no dia 14, Ceia do Senhor, na Avenida Mário Covas, 2100, em Arujá, às 19h30, estaremos lá. Amém? Eu sei que teve um irmão que foi à igreja, foi lá em Arujá me procurar. Eu não estava. Eu provavelmente estava pregando numa congregação nossa. E perguntaram, pastor Cruvinel, mas fique tranquilo. Nossa igreja não tem esse negócio de o pregadorzão ou pregadorzinho, porque não tem esses negócios. Nós somos de Deus e somos abençoados por quem estiver pregando, né, pastor? Não é isso? Exatamente. Então tá bom. O Idelberto pergunta, defina Estado laico. Estado laico é exatamente uma luta do movimento protestante no mundo. É a luta para que o Estado não seja um Estado confessional, um Estado onde caibam todas as pessoas, todos os cidadãos, cidadãos independentemente da sua fé ou da falta de fé. Agora, o que nós temos lutado hoje é para que fique muito clara a diferença entre o que é Estado laico e o Estado laicista. O Estado laico nós defendemos. O Estado laico é o Estado onde convivem harmoniosamente, respeitosamente, com direitos iguais. O evangélico, o católico, o budista e todas as religiões afro, os que não têm religião. Agora, o Estado laicista é aquele Estado ateu, é o Estado que é contra a religião. É isso que nós não somos, nós não queremos e nós não seremos aqui no Brasil. É mesmo porque a composição da Câmara, do governo federal, estadual, municipal, em todas as suas vertentes, seja no executivo, no legislativo, esses governos são compostos de pessoas que individualmente professam Sim. seus conceitos de então, fé. Simplificando, Estado laico é um Estado que não é um Estado confessional, ele não é o Estado que adotou uma religião oficial. Nele convivem harmoniosamente e respeitosamente pessoas, cidadãos, que cumprem as suas obrigações com o Estado e têm os direitos do Estado. Pessoas de todas as religiões e sem religião. E o Estado laicista, que é aquilo contra o qual lutamos, é o Estado ateu, que é contra a crença, é contra a religião, seja ela qual for. Maravilha. O Carlos, da Zona Sul, acabou de mandar essa pergunta aqui, pastor. Essa é uma pergunta muito interessante. O senhor que é pastor há pouco tempo, né? Comecei ontem. Começou a pregar, tinha 5 anos de idade. 6 anos de idade. Está com... Não vamos, quer que eu faça? Não, 53. 53, tem a minha idade. Você é 10 dias mais velho. Essa cara de 52. Então, ele já viu muito, foi presidente da denominação do Brasil para Cristo, não é? Presidente nacional. Olha essa pergunta. E essa pergunta, pastor, para mim, como pastor, é uma preocupação grande. O Carlos da Zona Sul pergunta, uma pessoa pode se autoconsagrar à liderança? Se pode, onde está escrito isso na Bíblia? Se autoconsagrar? É. Bom, eu aplico nessa pergunta a palavra bíblica, como pregarão se não forem enviados? Né? Quando nós observamos um homem de Deus, uma pessoa de Deus, um líder, nós compreendemos que se ele está desenvolvendo o seu trabalho, naturalmente ele foi enviado por alguém. Ele teve um envio, ele está sob a autoridade de alguém. Então, eu não reconheço essa liderança autoproclamada. O que o senhor acha desse pessoal? Porque aqui no Teologia na Lata a gente fala na lata mesmo. É o seguinte, o que o senhor acha de líderes que não evangelizam, não trabalham, não discipulam, mas convidam líderes de outras, pessoas de outras igrejas, dizem assim, você é diácono e vem para cá que é presbítero. Aí o outro, não, se você vier para cá, pastor.
Quer dizer, no final do dia ele é querubim ungido, vice de Deus, buraco, né? O que o senhor acha desse tipo? Não, eu apenas lamento, né? Eu apenas lamento. Eu tinha em algum momento a expectativa de que nós chegássemos a esse momento da história da igreja muito diferente do que nós estamos chegando. No entanto, nós não podemos também deixar de ver o cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso faz parte do cenário que a própria Bíblia descreve em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Agora eu lamento, e lamento muito mais por aqueles que se prestam a isso, que né? se prestam a esse papel, aqueles que se submetem a essa autoridade, porque falta muito conhecimento das pessoas do que seja realmente, do que represente realmente a autoridade, estar sob a autoridade. Porque a autoridade, ela é o seu teto, você nunca será melhor do que a autoridade que está sobre você. E nunca será maior do que a autoridade que está sobre você também, é o seu limitador e o seu teto. Por isso, inclusive para colocar as mãos, para você receber imposição de mãos, é muito importante e maduro que se saiba exatamente qual é, ou quais são as mãos que estão se colocando sobre a sua cabeça. Não apenas, a Bíblia fala, a ninguém ponhais a mão precipitadamente. Que é a questão da ordenação. Certo? Agora, o contrário também é verdade. De que ninguém deve precipitadamente, sem saber a fonte, a origem, sem conhecer os frutos, se submeter a uma cobertura espiritual que poderá ser um comprometimento espiritual com sequelas contínuas. Você sabe, pastor, digo eu, pastor Roberto Cruvinel, digo eu sou de uma época que para você ser pastor, os mais velhos te colocavam numa prensa de espremer azeitona, o que não prestava ia saindo, de vez em quando enroscava no meio, e aí chamava alguém mais velho ainda para ajudar, e doía, mas você não ficava perfeito, mas se tornava um bom obreiro. A palavra obreiro é ergates, trabalhador, porque tem obreiro que não trabalha, então se não trabalha também não coma. Hoje em dia, a pessoa vai numa rua do centro da cidade e compra uma fantasia de pregador, e aí é como colocar às vezes imita até o erro de português de pregadores famosos, erro de língua portuguesa. E coloca um sapato de 4 cores, camisa de cetim vermelho, colarinho de cetim preto, parecendo uma entidade de espiritismo. Quanto maior é o pavão, menor é a unção. E aí coloca na máquina de xerox, aperta o botão, diz pastor, 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 fica saindo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem muita gente que tem problema de caráter. Você pode ser um grande pregador, mas se você não foi ordenado pastor, não diga que é. Não diga. Porque você não precisa ser pastor para ser pregador. Até porque pregador é uma coisa, pastor é outra coisa. E aliás, pastor, isso é uma coisa que eu até lembrei para falar um dia, que pregar, você pode ser um exímio pregador, abençoado pregador, até um doutrinador, e não ser um apacentador. Porque pastor não é quando sobe ao púlpito, é quando desce dele. Se você não é um evangelista, um pregador, um pastor, e faz DVD, coloca lá pastor sem ser ordenado, você tem problema de caráter. Se você fica se oferecendo para convite, tem outro problema de caráter, que quem é de Deus, quer ser convidado para pregar, vai orar. Oração, caldo de galinha, faz mal para ninguém. Está assistindo agora uma senhora chamada Bernadette de Lucena, ela está assistindo, está aqui. Fiscalizando. É? Fiscalizando. Fiscalizando. É. Pastor, olha, dentro desse viés, lembrando que você quer mandar uma pergunta, 11 93339 7799, gostou? 11 93339 7799. Perfeito. O programa está um pouco diferente, né? O pastor chegou aqui, eu tenho que... Tem gente que diz, mas pastor, o senhor tem formação, tá? Programa de televisão. Irmãos, tem gente que diz assim, né? O pastor Bernadette, para mim, é como se fosse minha irmã de sangue. Eu gosto demais de útero. A gente até parece um pouco, né? No estilo. Não, assim. No estilo, né? Às vezes, né, irmão? A gente parece até um pouco, eu acho. Mas é assim, alguém fala, poxa, eu fico chateado às vezes quando o pessoal chega, Bernadette, poxa, se eu chamo de pastora, por que as pessoas não vão respeitar? Um dia eu falei para um irmãozinho, irmão, por que o irmão não está respeitando? Porque quem deu foi Deus. Estou errado, pastor?
Não, Não. Então vamos lá. O Yuri pergunta, existem apóstolos nos dias de hoje? existe. É? Explica um pouco mais sobre essa questão. A O Bíblia dom diz- ministerial, né? Ou o cargo. é a mesma palavra que diz que a uns ele Efésios chamou, 4:11. certo? A uns ele chamou para pastores, outros para mestres, outros para doutores, também diz que chamou outros para apóstolos. Então, Agora, a concepção bíblica de apóstolo não é exatamente a concepção atual de apóstolo. Eu tenho encontrado apóstolos pelo Brasil e pelo mundo que não têm o menor traço de chamado ou vocação apostólica na sua personalidade ministerial, nem nos seus frutos. Mas acharam interessante, acharam que ser apóstolo era uma graduação e adotaram esse título o senhor como não acha, sendo... pastor, que às vezes, me perdoa cortar, já cortando, parafraseando um grande entrevistador, né? O seguinte, que às vezes a questão mesmo não vou dizer de caráter, não quero julgar ninguém, mas sabe, a pessoa quer ter alguma determinada autoridade. Eu estive num programa, num culto uma vez, e um irmão que eu conheci como pastor disse, pastor Cruvinel, preciso ter uma oportunidade. Eu falei, irmão, se eu te der a oportunidade, eu vou ter que dar para todos os outros companheiros que estão aqui, tem vários obreiros. Ele falou, mas apóstolo aqui só tem um. Quer dizer, ser irmão não é suficiente. Às vezes me dá essa questão, eu vejo assim, poxa, ser irmão, ser crente em Jesus já não é suficiente. Então, quer dizer, já vai subindo, mundial, galaxial, buraco negral, o que vão inventar? Eu não vejo exatamente assim, de maneira generalizada como um problema de caráter. Eu entendo muito mais como uma busca das pessoas por aqueles dons que são os melhores dons, do que, na maioria das vezes, problema de caráter. Eu entendo que aí falte, na verdade, um pouco de compreensão. É questão de entendimento, uma questão de ponto de vista. Eu respeito os meus irmãos. Eu tenho um irmão que gosta de ser chamado de irmão. Eu sou de um tempo em que a gente se tratava de irmão. Os pastores eram chamados de irmãos, os presidentes eram chamados de irmão-presidente. Na Comadesp é regimental. Irmão presidente, não pode chamar ninguém de doutor se ele for advogado, não, estamos em reunião de crente. Então vamos nos tratar como crente. Eu tenho amigos que são apóstolos, homens de Deus. O problema não é o título. Exatamente. O problema é que, como o senhor falou, muitas vezes nós vemos a pessoa que ela faz questão para dizer que tem hegemonia de cidade, que é isso, né, pastor? É um problema de conhecimento. E aí eu lembro a palavra de Deus que diz que o povo de Deus é destruído porque lhes falta conhecimento. O Carlos Siqueira, o senhor é muito bondoso. O senhor é bondoso. O Carlos Siqueira, do Brasil para presbítero Carlos Siqueira, pastor Lucena, Deus continue te abençoando. Amém, Carlos, abraço. Bernadette de Lucena, pastora, estou sintonizada com vocês. Fiscalizando. Hildon César diz, vocês são uma bênção. Amém. Tem muita gente aqui, olha, a paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel, o Davi José. A distância, sei que eu não consigo ler muito, passei dos 50. O Luciano Rodrigues ligado, está dizendo aqui, ó, paz do Senhor, amados, um ótimo programa, todos da Assembleia de Deus, eles são da Assembleia de Deus Grajaú. Irmãos, olha, compartilha a live, eu vou colocar hoje esse vídeo no meu canal do YouTube. Entra lá, pastor Roberto Cruvinel, aciona o sininho, me segue no Instagram, @Roberto Cruvinel, me segue no Instagram. Aliás, o pastor Luciano tem um Instagram muito legal. Qual é o Instagram? É seu Instagram. @Roberto de Lucena. @Roberto de Lucena. @Roberto de Lucena. @Roberto de Lucena. Tá? Faça como eu, segue também. Pastor, é o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui na área de pneumatologia, tá? Peraí aqui, cadê? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A Sandra pergunta, como sabemos que fomos batizados no Espírito Santo? Como nós sabemos?
Olha, eu sou pentecostal, né? Eu tenho 53 anos de idade. Quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai se converteu à fé evangélica. Eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo aos 3 anos de idade, orando pela minha mãe para que ela fosse curada. Eu tive a minha primeira experiência com Jesus aos 6 anos de idade, quando eu comecei a pregar. E durante muito tempo, muitos anos, eu tenho pregado, eu tenho ensinado sobre esse assunto e orado para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Mas eu quero aqui lembrar uma experiência vivida pelo meu avô. Meu avô era o irmão Francisco Domingos da Silva. Pastor Cruvinel, meu avô era um pernambucano. Ele era um homem analfabeto, um plantador de algodão casado com uma professora. A minha avó era a Maria Ana de Lucena. Eles vieram para São Paulo, tinham 16 filhos na década de 50, fugindo da seca e da fome do Nordeste, que foi a mais agressiva dos últimos, até então, naqueles anos. E aqui em São Paulo, em Santa Isabel, eles tiveram encontro deles com Jesus. Minha avó era líder de círculo de oração, foi quem me ensinou a orar, foi quem me ajudou, ensinou a amar as Sagradas Letras. O meu avô era um homem poderoso em Deus. Ele era um homem feliz, ele cantava de manhã, à tarde, à noite, em todo lugar, na rua. Ele com um chapéuzinho de couro, um chinelo de couro, ele estava o tempo todo cantando. Ele aprendeu a ler e escrever apenas 2 nomes, o nome Jesus e o nome dele, Francisco. Então ele ficava o dia, depois de aposentado, lendo a Bíblia, e ele não sabia ler. Mas toda vez que ele encontrava o nome Jesus, ele vibrava, ele fazia uma festa, porque ele entendia, ele sabia quem era Jesus. O meu avô não falava em línguas estranhas, ele não orava em línguas. Muitas vezes nós passamos vigílias abraçados, chorando no chão. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 11 anos de idade. Nesse ano também fui batizado nas águas naquele mesmo mês. Com evidência de línguas estranhas. Com evidência de línguas estranhas. E nós buscávamos juntos o dom de línguas. Buscávamos juntos o batismo com o Espírito Santo. Eu fui, e meu avô não. E o meu avô, não havia uma pessoa doente sobre quem ele colocasse as mãos, que aquela pessoa não fosse curada. No poder de Jesus, no nome de Jesus, ele tinha muita autoridade espiritual. Fé. Agora, quando meu avô, eu estava voltando de viagem, estava pregando numa cruzada no estado de Sergipe, quando eu cheguei em Santa Isabel, meu avô estava no hospital e ele estava em coma. E eu fui visitá-lo, lá estava a minha avó, lá estava o meu pai também, Bernadette estava lá também, e nós começamos então a orar. E eu disse a Deus que meu avô estava partindo para a eternidade, mas ele não tinha tido a experiência da vida dele, o que ele tinha buscado a vida toda. Incrível. Eu terminei de orar quando a porta do quarto se abriu. Você crê nisso? Eu sei. Um vento entrou pelo quarto. E a cor do meu avô começou a voltar. E ele começou a orar em línguas. Aleluia. E nenhum de nós que estávamos ali, os 4, aguentamos ficar em pés. Glória Nós a Deus. caímos de joelhos. Era uma tremenda glória de Deus. Caímos de joelhos. Aleluia. Então eu disse, Deus, mas ele não sabe. Ele vai partir para a eternidade. Ele não sabe que ele orou em línguas. E aí Deus permitiu que ele recobrasse a consciência. Ele percebeu-se falando em línguas. E quando ele percebeu-se falando em línguas, ele olhou para mim. Ele estava tão emocionado. Ele estava chorando quando ele olhou para mim, porque nós buscamos o dom de língua juntos. E o meu avô, então ele começou a cantar que Jesus maravilhoso é esse nosso, é este nosso, é este nosso. Ele salva, ele cura e batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. E no meio desse corinho ele foi para a eternidade. Então, eu acredito,
no dom de línguas como uma das, talvez a principal evidência do batismo com o Espírito Santo, mas entendo que nós precisamos também. Jesus disse que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Se você está nos ouvindo e chorando, tem gente chorando aqui no estúdio, viu, irmãos? Tem gente chorando aqui no estúdio. Acredita, Deus não desistiu de você. Se você já foi crente, Deus não desistiu de você para te salvar. Se você ainda não é crente, Deus não desistiu de você para te salvar. E se você está buscando o poder de Deus, Deus não desistiu de você. Olha, o pastor Luciano em breve vai estar aqui. Vai estar aqui sendo instrumento de bênção na sua vida aqui na Musical. Você não pode perder. Tá bom? Em breve. Pastor, tem uma pergunta do... Aqui falta poucos minutos. Tem uma pergunta do Enoque. Eu vou ler a pergunta, mas não vai dar tempo de eu responder. Tem gente dando glória a Deus, aleluia, aqui, chorando já, mandando para o WhatsApp. Mas eu queria que o senhor orasse por nós. Nós temos 3 minutos. O senhor tem 1 minuto para orar. Eu vou pedir para o Enoque perdoar, Enoque, que ele pergunta: num congresso mundano, onde cada partido busca seus próprios interesses, como defender os direitos cristãos de um mundo ao mesmo tempo? Não é sendo cristão? Lógico. É da mesma forma que nós aqui no mundo, fora do congresso, na família, na casa, no trabalho, até na igreja, em todo lugar, nós procuramos ser sal e procuramos ser luz, que é, primeiro, o mandamento, mas segundo, é inerente à nossa própria natureza, a natureza de Cristo em nós. Irmãos, nós vamos orar agora. Eu sei que o programa é teológico, mas, irmãos, lugar de crente, Jesus pode fazer uma obra na sua vida agora. Ora com a gente, pastor Luciano. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus da Bíblia Sagrada, Criador dos céus e da terra, em o nome de Jesus, o Teu Filho, nós entramos na Tua presença através desta oração. E unimos, meu Deus, neste momento a nossa fé. Jesus. Da mesma forma que pastor Cruvinel e eu estamos com as mãos unidas, ligadas, e colocamos nas palmas das Tuas mãos, por esta oração, cada uma e cada um dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, de perto e de longe. Cada um, meu Deus, tem a sua história, cada um sabe o que custou chegar até aqui. Muitas vezes, meu Deus, quando se olha no retrovisor da história, o que se vê no retrovisor, muitas vezes é assustador, muitas vezes traz saudade, mas o retrovisor é uma peça pequena, e nós temos ele pequeno e temos um vidro grande, porque o Senhor mesmo, pela Tua palavra, o Senhor disse, Jesus, para nós olharmos para frente. E é olhando para frente, para aquilo que o Senhor pode fazer, acreditando que se o ontem foi ruim, isso não quer dizer que o amanhã vai ser ruim. Se o ontem foi bom, não quer dizer que amanhã não poderá ser melhor do que foi o ontem. Porque entre o ontem e o amanhã está o Senhor neste momento, a ponte para a vitória, a ponte para a saúde, a ponte para o sucesso, mas acima de tudo, a ponte para a vida eterna. E nós, Pai, colocamos nas Tuas mãos aqueles que clamam neste momento, pedem o perdão dos seus pecados, pedem uma nova chance, uma nova oportunidade de estarem na Tua presença, de terem forças para voltar para a Tua casa, de voltarem à comunhão com o Senhor. Ou aqueles que têm guardado no seu bolso um diagnóstico médico ruim. Meu Deus, abençoa com saúde, cura os enfermos, levanta os caídos, fortalece os fracos. E neste momento que a Tua mão cubra as famílias, os lares de São Paulo e do Brasil. É a nossa oração. Guarda o Teu povo, guarda as crianças e os jovens. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente Bolsonaro. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que em Teu nome estão defendendo os fracos, estão defendendo os pobres, aqueles que em Teu nome estão vivendo o Teu evangelho, estão sendo as mãos de Deus, estão sendo os braços de Deus para abraçar quem necessita e quem precisa. Nós invocamos as Tuas bênçãos, nós pedimos as Tuas misericórdias sobre o Teu povo, sobre o nosso país, e nós glorificamos o Senhor
Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu lembrei agora do evangelista Carlos Apolinário. Orando aqui. Pastor, quem quiser te seguir, nós temos segundos. Quem quiser te seguir, arroba Roberto de Lucena. Roberto de Lucena, deputado Roberto de Lucena no Facebook. O Senhor abençoe. Às 16 horas, programa Teológico Segunda Edição. Quer me seguir no Instagram? Arroba Roberto Cruvinel. Quer me convidar para pregar? 11 9 6766 5787. 11 9 6766 5787. 11 9 6766 5787. Meu site tem todas as redes sociais, pastorrobertocruvinel.com.br. Entra no meu YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel também é minha fanpage. Aciona lá o sininho e me segue aí. Quero ver um bocado de gente seguindo. Olha, arroba Roberto de Lucena no Instagram e arroba Roberto Cruvinel. Pastor, muito obrigado, meu pastor. Me abençoa, pastor. Olha, Deus continue lhe abençoando. Você é uma bênção para São Paulo. Você é uma bênção para o Brasil. A Igreja do Brasil para Cristiano já te ama. Meu abraço à querida amiga Dalva, a toda a família Apolinário e a toda a família Musical FM. Então, depois que eu recebi a bênção, que eu agradeço. Obrigado, Jesus. Deus abençoe.